a gente tem um entendimento, então, de que se você não aceita Jesus como o Messias, você seria um anticristo. Isso. Porém, quero entrar numa outra esfera desse entendimento, né? De que o anticristo seria algo. O anticristo seria uma entidade, Exato. uma besta máxima. Aí Novo Existe uma Testamento, visão Novo Testamento é a João. maldade João era bem manifestada. piradinho da cabeça. Existe uma visão teológica ou de uma maldade manifestada ou de uma figura que se opõe um a um contra o Cristo e o mata e Não, mas aí impede o também- trabalho. Seria aí- um aí vem do poder Novo Testamento, absoluto essa do questão, mal. Então, aí o mal encarnado, de novo o Novo Testamento, de Uhum. novo aquela falsificação lá, e de novo João escrevendo na ilha de Patmos de uma maneira cabalística. Uhum. Ele pega as 10 sefirot, coloca como as 10 coroas. Pega as 7 chakras, coloca como as 7 cabeças. Porque João, ele tinha um conhecimento cabalístico, um certo conhecimento gnóstico, um certo conhecimento de outras culturas. Ele fez uma miscelânea e colocou essa entidade chamada a besta. Aquilo é porcaria. Entende? Então, aquela besta é um universo onírico de João que ele inventou e associa isso com o anticristo, que o anticristo vai ser a porta-voz da besta. Tá tudo truncado ali em metáforas, organizado de uma maneira que até hoje as pessoas se debruçam ali para entender e não conseguem entender. Aí vai surgir a vacina da besta, aí vai surgir o chip da besta. Ah, sim, que seria do Elon Musk. E o Do 666. Elon Musk. E aí surge o 666. Eu lembro na minha época que falava Famoso que era o Elon Bill Musk. Gates com o mouse. Sempre tem. O Não, a internet. Não, falaram que a tem. internet. Que é vav, exatamente. Ah, tem um Isso pouco de circulava tudo, no né? e-mail. Porque, na verdade, isso é um problema das profecias, né? Qualquer se você pegar mesmo as mais tradicionais, como Isaías, então ele fala lá de duas potências guerreando, aí é Estados Unidos e Rússia. Entendeu? Ah, não foi Estados Unidos e o RSS. Aí agora é China e Estados Unidos. Então, as profecias, elas são naturalmente vagas e metafóricas, né? Então, você encaixa onde você quer. Desde Nostradamus até Isaías. Então, o Nostradamus falou da queda das Torres Gêmeas do World Trade Center. Baba Vanga. Ah, sim, exatamente. A velhinha cega, entendeu? É. Não falou. É que são metafóricas e Baba você encaixa Vanga, o que você também, quer. Exato. Uhum. Entendeu? Que é ucraniana, inclusive. Exato. Então, assim, tem que tomar um cuidado como é que você adapta esses textos para o que você quer. Hoje a gente já tem um entendimento que provavelmente os profetas falavam de períodos muito contexto ali deles, como ele falou do Lúcifer, da Vênus, era o rei da Síria, o rei da Pérsia, o rei Ciro, Babilônia, ali, 70 anos depois, 100 anos depois. Eles não estavam falando do ano 2000, é algo quase que garantido, todos os historiadores falam disso. A não ser talvez Daniel, né? Os governos. Daniel é uma coisa Caliuga, diferente, né? porque aí ele fala de dias valerem anos e ciclos de 70, aí é uma Muito outra louco, coisa. aí é bem legal. Né? Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? De achar que os profetas de 2000 anos atrás estavam falando da nossa época, né? Então já começa com esse tipo de problema também. Então, e aí, em especial, essa imagem, como o Vic falou, a besta, o apocalipse e tal, é uma literatura super recente, se você for falar de profetas, não tem base nas tradições mais antigas, né? O anticristo, a besta, a marca da besta e tal. Inclusive... 4 cavaleiros do apocalipse, né? Inclusive tem uma coisa fantástica sobre isso. O 666 só foi demonizado no Novo Testamento. Porque se você pegar a Torá em Reis e Crônicas, o 666 é a quantidade de ouro, e portanto o ouro tem um outro significado espiritual também, toneladas de ouro que Salomão recebia. O 666 não estava associado à prosperidade. Por que no Novo Testamento vira algo diabólico? Porque para a Igreja Católica, prosperidade é diabólico. Com prosperidade, você divide o poder com ela. E o 666 é um número na Kabbalah extremamente positivo, relacionado ao Sol, a Tiferet. E aí pode até se estender mais sobre isso. 18 vida, na Kabbalah é 18, o judaísmo 18 é vida. Aliás, a própria Kabbalah passa por uma demonização, né, pela Igreja Católica. A Kabbalah é posta como, tá invocando o demônio, tá cultuando o demônio. Então passa por esse tipo de coisa. E aí ele no Novo Testamento vira o número da besta, o número do diabo, o número do antagonista. Só que na Torá, muitos milênios antes do Novo Testamento, dessa invenção, ele é associado ao número de prosperidade, de ouro, de abundância. E olha que outra coisa interessante, Mamon também virou um demônio para o cristianismo católico. Mamon, a etimologia do nome Mamon vem do fenício e os hebreus também usaram. Mamon é dinheiro, é prosperidade, é abundância. A mesma gematria do nome Mamon, e aí tá aqui o cabalista que não me deixa mentir, é o mesmo da palavra Sulam, escada, que é relatado a escada de Jacó, Sulam. Por quê? O dinheiro ele é uma escada, tanto para cima quanto para baixo. Ele é uma forma de você ascender ou de você descer, de você se aproximar a Deus,
Por que o dinheiro te aproxima de Deus? O dinheiro te aproxima de Deus, se você souber fazer bom uso. Porque ele vai te propiciar Liberdade, liberdade, por aí. autoconhecimento, Aham. tempo de estudo. Porra, eu quero me aproximar de Deus. Porra, eu vou fazer um intensivão lá em Israel. Eu tenho dinheiro para ir. Então, o dinheiro, mamon, é a escada. Sulam tem a mesma gematria. E as palavras que têm a mesma gematria, o mesmo valor numérico, têm proximidades no sentido. Por que mamon virou um demônio perigosíssimo na Idade Média para os tomos grimórios da época dos cristãos? Virou um demônio arqueduque do inferno, junto a Lúcifer. É lógico que a Igreja Católica ia demonizar o dinheiro dos outros, não dela. Né? Então, assim como o 666, é um número de muita potência, de realeza solar pela Kabbalah. E aí já no Novo Testamento é o número da besta. Tudo que é bom, tudo que vem de Hashem, eles demonizaram. Tudo, até os prazeres. Até o prazer que pela Kabbalah é luz. Pô, o prazer, você se conecta, ainda que de uma forma bem transitória, né? Você se conecta aos reinos superiores. Quando você consegue algo que você gosta, quando você tem um prazer, naquele momento, por uma fração de segundo, ainda que seja insubstancial, aquilo te dá uma... Você respira fundo e você fica em paz quando você satisfaz um desejo. Para eles, não. Prazer, imagina, mulher gozando? Jamais. O período vitoriano ficou cheio de mulher aí que não tinha orgasmo. Teve problema de neurastênia. Inclusive, os estudos de Reich, de Freud, se apoiaram na era vitoriana. Quando a mulher não podia se satisfazer sexualmente, não podiam ter prazer no sexo, ficavam doidas. Os aparelhos, os estimuladores veio dessa época. Então, tudo que é bom, válido e saudável foi pervertido pelo Novo Testamento, pela Igreja Católica. Aí é de cada um, né? Agora, se ter essa visão é ser anticristo... Agora, Lê, você sabe que não tem a visão do anticristo nas visões mais tradicionais, como a gente está falando, mas existe a visão curiosa de dois messias, e pouca gente sabe isso no judaísmo, né? Um messias que vem, faz, digamos, parte do seu trabalho e não consegue concluí-lo, e ele morre na sua tarefa, ou ele é preâmbulo para um segundo messias que aí consegue concluir o seu trabalho. Então a gente fala do Mashiach ben Yosef e do Mashiach ben Davi. Então o primeiro é o Messias filho de José, e depois o filho de Davi. Então, a tradição talmúdica, que o Vicky mencionou algumas vezes, esse livro do Talmud, que interpreta a Torá, fala de dois Messias, né? Esse primeiro viria, começaria o trabalho, morre no meio do caminho, por questões, inclusive, ele tem que enfrentar o mundo, e estabelecer uma nova política na terra de Israel, e com isso ele... morto. Exatamente, muita resistência. Tá? Só que ele já deixa o caminho meio aberto, ou metade do caminho andado, e aí vem o Messias filho de Davi e acaba o trabalho. Mas daí esse primeiro se encaixaria nesse entendimento de Jesus. Isso que eu ia falar. É muito curioso, que eu não sei porquê, se a gente quisesse pôr um Messias, né, talvez que encaixasse, o Jesus talvez poderia ser o Messias filho de José, até pelo nome, filho de José. Sim, faz né? sentido. E aí, cumprisse alguma agenda também. Se cumprisse alguma coisa, né? Mas mesmo quando a gente vê o que o Messias filho de José faz e o Jesus teria que fazer, não fez, tá? Não cumpre a lista. Então mesmo assim ele não serviria. Tá, então eu tenho uma última pergunta, meu querido guru. Ale, como tudo isso que o Yair tá falando, como isso já rondava muitos séculos antes do Império Romano, ali onde eles sitiavam, eles conheciam essas histórias. Então, quando o nome Jesus foi escolhido, lógico, eles iam criar alguém com uma definição próxima do povo que ele queria enganar. Entende? Então é muito proposital. E uma das coisas que prenunciam, assim, porque deve ter gente perguntando sobre como saber quando tá próximo ou não, é chamado de Havlei Mashiach. E aí chama também de Ikvad Mashiach. Ikvessa. Que é o calcanhar, né? Antes dele pôr o pé no mundo, ele põe o calcanhar, né? Faz um pouco de sentido ser esse prenúncio, né? E Havlei Mashiach, a era desse Messias, é como se fosse um parto. Então, o mundo... Quero que quem estiver assistindo agora entenda isso. O mundo não vai acabar. Essa questão do Apocalipse não tem nada a ver com o fim de mundo. Apocalipse em grego significa revelação. O mundo não vai acabar. Mas ele vai ficar extremamente turbulento, porque como a gente falou no começo do podcast, a luz está chegando muito pouco. E a entrada do Mashiach, ela vem, de acordo com os Midrashim do Talmud, de uma forma que parece um parto. E aí você tem duas formas de ter um parto, que é Beitá, né? E Shechem. No seu momento, isso. E Shechemim. Exatamente, e atrasado. Um parto no seu momento, ele demora mais para concluir, então você tem mais sofrimento, certo? Então o Mashiach vai vir. Só que ele pode vir no seu momento. Aliás, o Shechemim é
O Shemine é atrasado. É atrasado. É E isso, o Beitar é quando eu quero. Exatamente. Então, o parto ele pode acontecer quando eu quero, ou seja, eu vou lá e faço de uma maneira indolor, faço uma cirurgia e tiro a criança. Cesárea. Ou eu posso deixar ele se estender as contrações até onde tiver que vir a criança. Eu posso sofrer mais. Então, é disso que o Talmud fala sobre a questão da Havlei Mashiach. O Mashiach vai vir. Agora, vocês podem decidir se vocês querem adiantar o processo, colocando o mundo em ordem, praticando Tikkun, entendendo os mistérios que eles deixaram, toda a questão das mitzvot. Você pode apressar essa vinda do Mashiach, ou você pode deixar o mundo rolar, as coisas ficarem ainda piores, porque vai ficar pior, e aí entra a guerra de Gog e Magog. Sabe o que é a guerra de Gog e Magog? Edom, junto com os ismaelitas, essa turma que nasce de Ismael, né, que para alguns acho que para todos os muçulmanos, vão se juntar e vão destruir Israel, ou vão pelo menos tentar destruir Israel 3 vezes. Primeira guerra, segunda guerra, e haveria uma terceira guerra, onde eles terminariam de invadir Israel, destruir tudo ali e não impedir a construção do terceiro templo. Essa é a guerra de Gog e Magog, né, que é tão dito aí pelo pessoal. Será que a terceira guerra vai eclodir como a guerra de Gog e Magog? Realmente pode. A gente está vendo uns movimentos meio estranhos, né? O vermelho está em alta. Lembra que eu falei de Esaú, Edom, vermelho? Sim. Comunismo vermelho, China vermelho. O negócio está um pouquinho complicado, né? Então, realmente estão se levantando aí no mundo algumas tendências vermelhas que são extremamente danosas para quem quer viver de uma forma saudável. Né? A gente não fica romantizando aqui esquerda nem direita. Eu acho que os dois opostos radicais são prejuízos enormes para todo mundo, mas pode ser que haja uma guerra aí de Gog e Magog, não sei. Pode ser que haja. O fato é que antes da chegada de Mashiach, o mundo ia ficar turbulento, e aí ele está realmente turbulento. Filho ia desonrar pai, filho ia desonrar mãe, doenças novas iam acontecer, e realmente cada dia surge mais doença. A alimentação ia ficar variada, ninguém sabe mais o que come, a gente não tem mais contato com o que a gente come, cara. Ninguém fala que o que tá ali naquele cheddar lá que você tá comendo, naquele hambúrguer, seja realmente de origem, pode ser de origem de laboratório. Você vai ligar? Ninguém Não, o tem. cheddar é literalmente De laboratório, é de origem de exatamente, laboratório. O a gente cheddar, não sabe. o cheddar não é queijo. A inclusive. gente não sabe, inclusive. ele é produzido em laboratório. O cheddar não é Exatamente, queijo. exatamente. Então, assim, Mas é gostoso. tá com... Eu ia Então, falar isso, é mas é bom, né? gostoso. Mas não é queijo. Mas que não é saudável. Não é saudável, entende? Então, assim, tá variado, o mundo tá diferente. E aí o pessoal pediu pra eu falar a semana inteira desse calor. Cara, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, cara. Eu nunca vi um estado de calor desse tipo, que morreu 5, 6 pessoas já no Brasil com esse calor. 60 mil mortes no verão passado na Europa. Em decorrência né? Não foi só que morreu sufocado pelo calor. Mas acelerou problemas crônicos das pessoas. Então tá meio estranho. Tá, o planeta está se comportando de modo estranho. Entra a questão do aquecimento global. Agora acho que ninguém duvida mais. Depois dessa última semana em São Paulo, quem duvidar de aquecimento global. Então, para mim... O pior é que tem gente que fala que não tem aquecimento global, né? Então, deve ser. Tem cientistas que falam que não. Eu lembro de um que foi no Jô Soares aí recentemente. Ah, sim, é. Que se diz Não, recentemente não é. Recentemente não tanto porque ele faleceu, né? Mas era volta, professor toda da volta. USP, geógrafo da USP e tal, e falava que não tinha aquecimento global. Eu vejo assim, que Mashiach, ele chega de uma maneira interna, e aí o Yair fala até isso no livro dele. Mashiach chega como uma consciência que você descobre dentro de você, mas eu acredito, pelo princípio hermético, que também se reflete fora. Então eu acho que Mashiach vai chegar dentro do universo de cada um e também fora. Pode ser que haja, sim, eu acredito nessa possibilidade de vir um líder para pelo menos estabelecer algumas coisas, alguns acordos e bolar um planeta onde... Eu não sei se eu estou romantizando, mas eu acredito que alguém, uma hora, vai ter que fazer esse papel. Porque esse pepino vai sobrar na mão de alguém. Eu não sei se é ONU, quem que vai se virar com esse pepino. Mas uma hora a situação vai ser insubstanciável. Não sei se é uma Uma hora vai ser insubstanciável. E eu, ao contrário de você, talvez... não sei se eu não sou tão catastrofista, eu torço para que a guerra de Gog e Magog seja mais metafórica, né, do que você fala. Seja uma batalha interior. Exatamente, eu quero acreditar que seja interior. Né? Então, interior dentro de cada um de nós, Exato, né? isso. Dentro de você, Então, de mim, do guru. Existem várias interpretações, inclusive essa, claro, que ele falou, brigas entre muçulmanos e católicos, ou entre os dois e outros. Vendo a questão de BRICS e tal. Tem gente que fala União Europeia, BRICS, essa geopolítica moderna, né, essas novidades de blocos econômicos e tal. Eu torço para que não seja nada físico, torço para que não seja nada político, mas
Que pode ser, pode, né? Quando a gente vê coisas Rússia e Ucrânia, a gente não sabe onde vai dar esse tipo de coisa, né? O cenário político hoje é muito louco. Até quando você vê especialistas em política internacional, eles confessam que eles não conseguem mais analisar o mundo como era antes. Não é como era na época da Guerra Fria, que tinha 2 blocos e pronto, né? Muito estranho. Então a gente não sabe o que vai ser. Mas eu acho que é um lado esperançoso meu, talvez meio poliana, mas eu quero acreditar que são brigas internas e tomara que não venha pra fora, né? Tá, então isso responde a última pergunta que eu ia fazer, vocês responderam, mas assim, que seria exatamente qual é a expectativa de vocês sobre a volta ou a vinda desse Messias? Aí é uma coisa profética, né? Porque Torá não revela data nem hora, quem fizer isso, inclusive, está indo contra os princípios ali. Mas a minha visão de mundo é que vai piorar um pouco. Não, isso eu também acho que piora um pouco, né? Sempre pior antes de melhorar. Sempre, isso é claro. É aquelas metáforas, né? Antes de amanhecer fica mais escuro, antes da luz do sol, as dores do parto, como a gente fala no Talmud, né? Então, para o bebê nascer, de barro, de ferro. o pé de barro da estátua de Daniel, né? Então, são várias metáforas falando que você tem que ir para o ponto mais baixo antes de começar a subir, né? Não é sempre com melhora, não. A questão que hoje se discute mais é a que o Vic colocou. Se esse Messias é uma figura externa, real, física, um líder que aparece, muda o mundo, né? Ou é uma mudança de consciência que começa em cada um e aí vira uma onda coletiva e se transforma um mundo. Né? Na visão, claro, mais tradicional ortodoxa, você tem que acreditar numa figura externa, tá? Então, de novo, uma Num ser materializado. Num ser materializado. Tá. Que vai nascer de uma mulher, né? Não é santo, não é não é nada santo, milagroso. Mas ainda tem a linhagem de Davi rastreável ainda? Sim, totalmente. O Ale, existem estudos, eu descobri que eu sou haplogrupo J1. Hoje com a genética é muito fácil você O que é isso? Meus antepassados, eles cuidaram do primeiro templo. Eles eram Cohen. Há 3.000 anos atrás, na região do Levante. Se você fizer eu fiz um mapeamento genético. Eu tenho provas. Eu tenho esse estudo. Preciso assim o negócio? Sim, porque Israel se focou nisso. É o DNA mitocondrial, ele vem da mãe, né? E como o judaísmo continua passando pela mãe, então é uma coisa que dá para saber. Dá para saber de linhagem davídica e sacerdotal e tudo mais. Né? Que interessante. E a linhagem davídica em especial, como ela é importante no judaísmo, as famílias mantiveram a tradição. A gente sabe quem é a linhagem davídica. Por Israel, isso não me dá direito de me falar nada. Porque... isso é importante dizer. Porque você não vai virar cidadão... Eles não reconhecem laboratório. Não. Eles não conhecem... Para Israel ainda se usa a tradição oral. Você tem que provar que a mãe era, mas verbalmente, não com DNA. Né? Por isso que eu tenho todo o processo de conversão e o Baidim e tudo mais. Uma história como a que você me contou. Minha avó era, tal, vale. Você falar com teste de laboratório e mostrar, não vale nada. Mas dá pra você rastrear. Peraí, então a sua linhagem era de Guardiões do Templo? Isso, pela linhagem do meu pai, inclusive é patriarcal. Eu sou haplogrupo J1. De sacerdotes que cuidavam do primeiro templo na região do Levante há 3.000 anos atrás. Eu tenho os documentos que comprovam isso, já postei até no meu canal e tudo. Guardiões do Templo. Isso. Bonito isso, não é? Mas é uma coisa bonita. É bonito. Talvez por isso que parabéns aí, ó que legal. Tá vendo? Não sei se parabéns, né? Porque o povo de 3.000 anos atrás, eu já fiz merda pra cacete no meio tempo. Mas assim, eu tenho essa tradição, pelo menos geneticamente. Pra Israel... Quando que você fez esse exame aí? Pra Israel, caguei. Você vai estudar do mesmo jeito, vai passar pelo Baidim. Mas você sabe por que Israel não aceita isso, né? Para não virar uma questão genética como virou no nazismo, Deus nos livre. Sim, claro. Porque a pessoa... então eu tenho DNA, então eu sou sou mais do que aquele que estudou. A gente não quer que vire uma questão genética porque a gente já viu... Porque tem que dar chance pro convertido também, né? Exato. A questão genética a gente sabe o que pode virar, né? Uma questão racial. Então a gente quer que se vire um processo jurídico, legalista. Orgânico. Exatamente. Você estuda... Tem amor ao judaísmo, tem amor à Torá, amor ao Deus de Israel, você estuda e se converte. Pronto. E a 613... Tem que seguir. E a 613 mandamentos. É o máximo possível. Na verdade não dá pra seguir o 613, né? Porque tem coisas que é impossível, né? Só pra mulheres, inclusive. Tem só pra mulheres, tem coisas que são no Templo de Jerusalém, que não existe mais, tal. Uma pessoa média, a gente estima que segue 100 mandamentos dos 600. Porra! Já é bastante, né? Não, eu ia falar que é pouco. Mas caiu 500. É só 100? Não, é só 100. É bem mais tranquilo. E desses 100, assim, tem uns que é uma vez na vida. Né? Tá. Vez. Por exemplo, um deles é ter filho. Fez, acabou. Ó, que beleza. Já marcou lá na... um deles é a circuncisão. Fez, acabou. Não é constante, né? Tá bom. Tem uns que é uma vez no ano. Fez o jejum do Yom Kippur, como passou agora. Sim.
Então, jejuar, né? Então, não é mandamentos diários, tá? Uhum. É tranquilo. O número assusta, mas é tranquilo. E aí, Tá bom. isso é o que se espera aí dessa chegada de Mashiach. Eu tenho uma visão um pouquinho mais catastrófica que o Yair. Eu acredito que vai piorar bastante, porque eu tô vendo aí Não, isso eu também acho que piora, um tá? Eu analfabetismo também acho que funcional muito grande no Brasil. O Brasil bateu o índice de analfabetismo funcional nos principais meios de estudo sobre analfabetismo funcional do mundo. Eu acho Isso é que muito piora a preocupante. situação Isso é muito preocupante. social, mas pra mudar a 40%, consciência. 40% de pessoas do país que não conseguem ler textos compridos. É tipo muito. É tipo quase metade da população. Isso é culpa do Twitter do Elon Musk. Não é culpa do Twitter, não. É culpa do TikTok mesmo, plataforma comunista. Que é o que você é o ídolo pop É, do TikTok. pois é. Detesto. Eu não sei se vocês Idolatria perceberam. do Vic Vanilla. Idólatras. Inclusive, estou processando o TikTok. Não Inclusive, fale estou isso. Não, processando. você não faz. Essa palavra é proibida. É, proibida. Várias Que palavras só proibidas. amor, sem processo. Only love! Inclusive, Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vi que tem um problema com o comunismo, com o cristianismo, E com o capitalismo, com o capitalismo, opressor também. e com o TikTok e com o Twitter. Com tudo que seja extremos, eu detesto que... Eu tenho percebi. lua em Libra, Percebi. Ah, entendi. É só o caminho do meio e harmônico. harmônico. A balança. Tudo que foge dessa questão de harmonia e de equilíbrio, eu tô fora. Eu não gosto, mas cara. isso é um nível de extremismo também, né? Também. Eu procuro sempre o meio, às vezes não tem meio. Sabe as palavras. Né? É. Mas no fundo é um cabalista. Se tá procurando o caminho do meio, é um cabalista. Ajuda o menino aqui, por favor, que Rabino, vou ajudar. ajuda o menino. Tá trabalhando, fazendo Ele já tá trabalho. estudando. Exorciza meus de-book, Rabino. Tá estudando o judaísmo já. Então tá bom, fizemos um belíssimo episódio aqui, né, Guru? Vocês tão rindo Maravilhoso. tanto. Ô, Guru, Não, tua tava dormindo, mano. eu tava Guru, você na tá bem? 7ª dimensão. Mas como é que você tá lendo isso se o seu negócio tá virado pra baixo? Isso é satânico. Ele tem o terceiro olho. O que eu tô lendo? Como é que você tá lendo os comentários se tá virado pra baixo? Como você Tá sabe que estão falando? Ah, porque enquanto Tá vocês estão contando ali como? fazendo os merchan de vocês, eu tô só aqui, ó, com o Yair aí, ó. Ah, tá. Só, ô. Ele tem Muito claro- bem.